Vamos para a parte 2 do review de Black Clover, onde eu irei revelar o segredo por trás das formas dos paladinos, essa nova transformação para o combate final. Também irei soltar teoria de como Asta irá voltar depois de um aparente golpe final. E defenderei mais uma vez o meu garoto Yuno, que encontra-se injustiçado pela internet. Galera, por favor, o mangá torna completamente fundamentável que o Yuno consiga usar a anti-magia com o concedimento do Asta, ou no mínimo o uso arbitrário da espada habitadora de demônios. Refutarei haters chorosos por mais alguns levantamentos infundados tentando atacar o garoto Yuno nessa batalha final, que sim, ele merece um pouco dos holofordes contra Lucius, o majestoso. Simbora pegar a pipoca e não percam 1 minuto desse vídeo, pois essa é a parte 2 do review do capítulo de Black Clover. Eu sou o Geek Tassiano e espero que você tenha assistido a parte 1 dos 2 capítulos de Black Clover que tivemos aí o último mês. E eu estou fazendo uma análise, fui muito elogiado por essa análise da parte 1, que fala sobre a origem dos Grimórios, sobre o golpe final no Asta, sobre várias análises de mangá, de coerência da obra, e que muito hype, né? Porque essa batalha final tá muito hype, e lá eu lhe dou uma aula de aprofundamento na obra, trago um mosaico de informações para você se aprofundar no universo de Black Clover. Se não viu a parte 1, por favor, vai ver, vai deixar o seu like. E se você já viu, bora lá! Essa é a parte 2 do review, focando no capítulo 380, que é o tão aclamado e caótico capítulo que fez muitos haters se desenterrarem das entranhas do inferno para criticar o meu menino Yuno por fazer a mesma coisa que os Touros Negros já tinham feito em capítulos recentes. Pelo amor de Deus, aí não dá nem para esconder mais o ódio, né? Aí é hater gratuito. E eu vou explicar porque mais uma vez nesse canal. Além de dizer os pontos lógicos e fundamentais, coerentes da obra, que explicam, sim, que o Yuno iria usar antimagia, que faz todo sentido usar antimagia, que não tem congruência nenhuma usar antimagia. E que ele não vai finalizar o Lucius, galera. Isso aí é o anão bombado que vai deixar o Yuno brilhar. O anão vem aí finalizar, galera. Mas vamos por parte, vamos lá, começando a análise do capítulo 380, tivemos o golpe mortal, aparentemente mortal no Asta, deixou ele bem vulnerável. Todo mundo que está assistindo a telesão 8K do Lucius que ele projetou no país todinho, todos ficam bem aterrorizados. O Yuno fica com uma baita cara de desespero, vendo seu melhor amigo, seu rival cair. O Yami começa a cogitar, esse moleque não pode morrer, cara. E o Asta lá estirado, com todo mundo em choque, para aumentar ainda mais o desespero, que é aqueles momentos de obra chegando ao clima catártico, que a coisa é alimentada cada vez mais por desesperança e probabilidades baixas de sucesso para os nossos heróis. O Lúcio, sem perder nem tempo, levanta a mão assim e reconstrói os anjos de luz, agora parecendo feras, agora de forma mais evoluída, está depositando mais mana, mais poder. A forma deles agora está mais animalesca. Não só dos anjos de luz, porque também volta os paladinos, os guerreiros mais fortes que a Meleoleona, a Noelle, o Yami e o Nath já tinham derrotados. Maurice, Acer Silva e o Morgan voltam agora como paladinos em uma forma pouco ortodoxa, uma forma mais bestial. Maurice está com uma forma arbobórica, com o corpo principal em meio a essa forma e vários tentáculos com aparência vermifoides. O Maurice está como um verme, cheio de apêndices para tocar e desfragmentar as pessoas. Tá muito louco a forma dele lá, como um abóbora, como um negócio redondo, o corpo central que nem um verme e vários apêndices, todos verminosos. Já a Acer Silva está que nem um dragão, está leviatânica, com referências ao Leviatã, está com um corpo comprido, um aspecto na face que já mostra bestialidade e com garras que aparentemente lembram arpias. E o Morgan, galera, tá como um centauro, como um cavalo, onde os seus membros são lâminas
para trucidar os inimigos e tá imponente, também com uma forma animalesca. Todos os 3 paladinos voltam com esses corpos novos. Os caras já venceram eles gastando tudo que tinham, muito fracos. O que sobrou para eles agora é só o pozinho do mana. E eles voltam ainda mais fortes. Como vão encarar esses paladinos com formas turbinadas? E galera, essas formas não são por acaso. Eu falei quando eu estava falando da forma do Lucius que há uma diferença entre imagem e estética. Imagem é só como eu desenhei e pronto. Estética é como eu desenhei e como aquilo que eu desenho conversa com a obra, conversa com a ambientação, a temática, a pensata, como aquilo traz um referencial, um simbolismo, uma aplicação. Cara, estética é muito mais rica e o autor está usando muito disso nesse arco final. Todas essas 3 formas aí carregam um cunho religioso, carregam referências a religiões antigas ou a mitologias envoltas dessas religiões. Assim como o autor já usou Paracelsus, o alquimista, de referência para várias coisas em Black Clover, utiliza livros de astrologia, já utilizou o judaísmo, elementos cabalísticos, e agora ele está usando demonologia. Esses corpos aí dos paladinos é uma referência clara ao livro da Chave Menor de Salomão, que lista 72 demônios no inferno e suas formas e seus postos. Galera, mesmo livro referenciado na obra de Mag, The Labyrinth of Magic. Mag tinha 72 djinns. Quem tinha de djinn, os gênios, tinha uma transformação, um corpo que é a djinforme. Eles apresentavam referências a esses 72 demônios listados no livro da Chave Menor de Salomão. É só comparar que esses corpos dos paladinos batem tanto como os demônios são descritos e suas formas lá nesse livro, como os djinformes, os djinmassous do Magi. É só ver como o corpo aí, cara, no livro da Chave Menor de Salomão tem lá um demônio que da cintura para baixo é um jacaré. Aí tem muito quimerismo e bestialidade em meio à forma dos 72 demônios listados. Magi usou dessa forma colocando bestialidade, membros de animais, corpos que estavam lá no seu limiar da forma humana. E aqui tá do mesmo jeito, dá até para comparar algumas dessas formas com algumas formas dos usuários de djinns em Magi, porque todos bebem da mesma fonte, que é a da demonologia do livro da Chave Menor de Salomão, 72 demônios. Tem gente com parte de cavalo, que nem centauro, com caudas. Magi usava muito isso, botava muito caudas nas transformações. Então aqui também, o autor pesquisou, o autor está gerando mais nuances para agora com transformação final dos paladinos de Lúcius, que deveriam ser seres de luz, seres encantados, mas até não só na aparência, mas na personalidade, já sacou-se que não são mais humanos, que não carregam mais a essência de humanidade, muito menos de pureza. O próprio Nath diz, essa criatura, essa coisa não é mais o Morgan. Diante de todos esses desesperos, todas essas ações do Lúcius, o Yami grita, Lúcius! Cara, o Yami tá furioso. E eu só tô esperando a hora dele entrar na batalha final, sim. Por quê? Porque toda batalha... O Yami é quase um co-protagonista junto com o Yuno. Porque toda vez contra Zagred, o Yami foi lá e protagonizou junto a finalização do Zagred. Ele tava lá mitando na batalha final. Não foi só o protagonista, tava o Yami lá. Lucífero também, o Yami foi peça-chave protagonistando, tanto que o Yuno até tem que decidir quem ele iria escolher para combar com sua magia de estrela e finalizar o Lucífero, se era o Asta ou o Yami. Yami tá sempre protagonizando os vilões cabeça de chave da obra. Aí ele não vai protagonizar uma luta com um verdadeiro Lúcius, sendo que ele tem muito mais ligação com o Lúcius do que com o Zagred, o Lucífero, que ele quebrou o pau lá atrás, junto, apanhou, mas participou da luta final. Cara, ele tem todos os motivos para uma trocação franca com o Lúcius. Ele tem que entrar na batalha final, nem que seja por um pedacinho. Julius é super significante para o Yami, e o Lúcius usurpou a imagem que era o Julius. Então o Yami tem que tomar medida, tem que se aproximar desse combate central. E o Yami está contemplando, está vendo o que o Morgan se tornou. O Lúcius maculou a humanidade do seu amigo, do seu finado amigo, e deu a ele bestialidade nessa forma paladina, irracionalidade, desumanidade.
Cara, o Yami tem tudo pra sentar a mão na cara do Lucius pra eles terem uma luta épica aí, ainda nessa batalha final do Black Clover. Galera, temos uma imagem braba do Asta estirado no chão e Anjo sobrevoando ele, enquanto o Lucius disse: cometi o erro de não lhe dar o golpe final da última vez, de achar que eu tinha lhe matado, mas dessa vez não vou cometer. Vai dar o golpe final no Asta e Yuno em desespero. Cara, Yuno desativa o seu Mana Zone, a situação já tá perigosa e o Yuno ainda assim desativou o Mana Zone, colocando ainda mais desproporcionalidade, mais desvantagem para os heróis, para a galerinha do bem. Mas ele teve que desativar para empenhar todo esse mana em si e ir com tudo contra o Lucius e pra um combate lá, velocidade, teleporte. Lucius até diz: oh, tem certeza que vai desativar a Terra do Nunca? E não quer saber não. Quando ele escutou que o Lucius ia matar o Asta, o Yuno foi com tudo, galera. Foi com tudo. Isso é uma rivalidade e uma amizade incrível. Não sei como alguém consegue ler e tomar tanto partido do Asta que fica procurando minhocas na cabeça, pelos em ovo, pra xingar o Yuno, como se o arquétipo do personagem do Yuno não fosse o arquétipo bem-venturado, o arquétipo que é muito capaz desde o início, que tem muito poder, e o Asta fosse contrário a isso. Em vez de apreciar os arquétipos, as pessoas escolhem o seu e criticam o outro como se fosse uma merda, como se fosse um personagem pobre, um personagem roubado, um personagem sem mérito. Não, o arquétipo do Yuno é um, o arquétipo do Asta é outro, e os dois dão vida à narrativa. Falta maturidade do leitor perceber isso. E se autoconhecer, se autocriticar para saber por que ele pega ranço com o Yuno, muitas vezes sem motivo. Vocês ainda vão ver nesse vídeo que é sem motivo mesmo. Galera, essa situação de desespero lembra muito quando Megicula aparece a primeira vez no arco de Spade, que acabou a forma espiritual da Noelle, o Spirit Dive. Lolopetica tinha se transformado em demônio, já tinha arrombado o Gaja. Charlotte e Ryu já tinham se estirado no chão. Cara, aquele clima de desespero. Aqui, Antimagia acabou. Terra do Nunca acabou. Os paladinos voltaram ainda mais fortes. Os anjos voltaram ainda mais fortes. E o Lucius está ligado com todas as torres do Grimório e o único obstáculo dele matar o Asta é o Yuno. Cara, desespero total. Estamos lá na porradaria, cacetaria geral. E o Lucius bloqueando o Yuno, dizendo: você não pode me derrotar, Yuno. Yuno até corta ele, faz várias feridas, mas ele já se regenera. Ninguém pode me derrotar. Até que vendo aquilo, por espontânea vontade, o Asta entrega a espada para o Yuno. A espada habitadora de demônios. Ainda não. Yuno, vai na frente. Eu estou logo atrás de você. E entrega a espada a ele. Yuno teleporta o Asta. E o Lucius diz: não importa para onde você mandá-lo, não tem como se livrar de mim. Não tem como fugir de mim. E o Yuno, pegando a espada do Asta, diz: não se preocupe, você não terá que caçá-lo, que procurá-lo. Ele voltará. O Yuno já meteu essa, galera. O Asta foi dar uma voltinha. Já ele volta, porque ele é o herói, ele é o protagonista. O Yuno nem disse algo como: você não precisa procurar ele, porque eu vou acabar com você antes dele voltar. Não, o Yuno não disse algo egóico assim. O Yuno disse: nem precisa se preocupar, ele vai voltar, dizendo que o Asta vai chegar lá pra luta final, pro golpe final, galera. Por favor, galera. Galera acha que as mitadas do Yuno, que o poder do Yuno, quando o Yuno é o bonzão, ofusca, pode até ofuscar, mas tira a jornada do Asta, não tira. O Asta tá aí pra mitar também, e a gente sabe que é o Asta que vai dar o golpe final. Até porque precisa ser o Asta. E daí temos a cena clara do Yuno se revestindo com antimagia e ele irá voltar enquanto eu estiver aqui, porque um é a estrela guia do outro. E temos a cena que deixou muito marmanjo chorando num banho, muito marmanjo inseguro, muita gente tampando os olhos, fingindo que não leu o mangá. Incoerente isso! É uma loucura. O Yuno está com metade do corpo com antimagia. O Yuno está erguendo, assim como seu pai já ergueu, que é o Lich. Essa espada, teoricamente, é de herança, era paixão do Yuno, era do pai do Yuno. Ele está usando a habitadora de demônios, assim como o Lich, o pai do elfo, que é fundido a alma do Yuno. Pai por tabela. Terminamos lá naquela imagem que teve muita gente colorindo de forma excelente. Yuno, metade Spirit Dive, metade antimagia. Terminamos o capítulo 380. E galera, é uma safadeza a galera hatear o Yuno. Galera, o Yuno me tirou a antimagia. Olha aí, galera, eu também tenho antimagia. Não tirou a antimagia do nada, não. A própria obra fundamentaliza porque o Yuno está usando antimagia.
Se você se irritou do Yuno usar a antimagia, é porque o personagem que você se identifica, que é o Asta, não ficou em evidência agora. E por algum motivo lhe desconforta ver o Yuno em evidência e usando os poderes do Asta. Por favor, mas você está sendo irracional e injusto, porque o próprio mangá dá coerência ao Yuno estar usando antimagia, como por bom senso a própria obra, o próprio Yuno disse, o próprio Ryu disse, o Asta vai voltar, é o Asta que vai brilhar. Vamos aceitar o Yuno brilhando nesse momento? Porque até os touros negros já usaram antimagia e porque o Yuno não. Vamos às listas de lógica. Lógica 1. A habitadora de demônios sempre teve como temática o compartilhamento de poder, galera. É justamente... O Asta não deu uma bichona, a jumentou na prancha de surf dele, não a Dharma, não a espada Dharma. Deu justamente... O Asta deu justamente a espada que tem como temática compartilhamento de poderes. Noelle já compartilhou o poder com o Asta lá no começo da obra, porque o Asta estava usando essa espada. O combo de reencarnação dos elfos só foi quebrado pelo uso dessa espada. Conseguir compartilhar, ligar poderes entre seus aliados. Ligar a magia dos aliados uma para com outra, entrelaçar essas magias. Ah, mas só o Asta pode usar as espadas antimágicas. Mentira! O Lich tinha tanta mana que quando ele pega a espada lá no Arco dos Elfos, ele faz ela brilhar, mesmo ela sugando a mana dele. Ele faz ela brilhar e taca meio mundo de mana, porque o homem tem. E o Yuno tem uma quantidade avassaladora de mana. Ele consegue jogar o Manazone no país inteiro. E se vocês lembrarem, ele recuou o Manazone dele pra ele. Agora, aquilo que estava distribuído no país, agora tá só no Yuno. Então ele tem muita mana pra pegar essa espada e usar sem perder para a antimagia que devora sua magia naquela espada. Por favor, né? É muita mana que o Yuno tem. Tanto que o Lucius usa a corrente de selamento do Everett, mas não para selar a magia do Yuno no capítulo anterior, porque ele sabia que o Asta tava ali para quebrar a corrente, então não fazia sentido ele usar. Ele usa a corrente para usar a habilidade passiva do ex-mago Sênio dos Orcas Púrpuras. Aquela corrente não só sela magia, como mensura quanto magia o inimigo tem. Ou seja, o Yuno tem tanta magia que o Lucius precisou mensurar. Medir, rapaz, tu tem quanto, hein? Caramba, então dá sim pra ele pegar na espada e usar a espada. Foi através dessa mesma espada que o Asta compartilha a antimagia com os touros negros. Entregou a todo mundo a antimagia por um processo chamado entrelaçamento antimágico, que eu já expliquei aqui no canal. Cara, nossa, essa espada é a espada do compartilhamento de poder. Tão agindo como criança, como se o Yuno tivesse tirado a antimagia do bolso. Como se o Yuno tivesse dito, ó, Asta, também tem, ó. É filho daí do começo, a antimagia também. E no tópico 2, galera, a antimagia já foi compartilhada. Não é uma coisa que você viu agora com o Yuno. Já foi compartilhada com todos os touros negros. E galera, o Asta pode compartilhar o seu poder com aqueles mais próximos a ele. Os touros negros são as pessoas que projetaram a nova família do Asta. Uma ligação muito próxima com o Asta. Então ele entregou a antimagia a essas pessoas lá no ar. Lá depois da batalha contra o Damation lá. Galera, aí você vai me dizer que os touros negros todos podem usar a antimagia do Asta, porque são próximos do Asta, mas não aceita que Yuno, que é o cara que cresceu com o Asta, que é praticamente o irmão do Asta, que viveu toda a vida com o Asta, tem a promessa com o Asta, é o rival do Asta. O Asta as ações do Asta são para com o Yuno, as ações do Yuno são para com o Asta. Você tá dizendo que esse laço, essa ligação, não é maior que o laço que o Asta tem com os touros negros? O Yuno é literalmente a pessoa mais próxima do Asta. E se o Asta pode compartilhar a magia com os touros negros porque são próximos a ele, por que o Asta não poderia compartilhar com o Yuno? Foi livre e espontânea vontade do Asta, não foi o Yuno que pegou a espada, o Asta entregou, tome, vá na frente. O Asta liberou, aí ó, magia pra você. Por favor, vamos deixar de criancice, o Yuno não pode fazer nada, que a invejinha come, que a insegurança, não. Esse arquétipo do Yuno do bonzão não combina comigo, não me identifico mais com o Asta, então vou judiar do Yuno e vou fechar os meus olhos e orelhas para todo tipo de coerência que a obra construir para com o Yuno. O arquétipo do Yuno é ser o talentoso, é ser o bonzão. Mas as coisas estão se encaixando para cenas como essa, onde ele pôde usar a antimagia com o concedimento do Asta. E galera, como eu falei, o Asta vai voltar. O próprio Asta disse, vá na frente. Ou seja, ele vai voltar. O Yuno disse que o Asta iria voltar.
Asta é o protagonista. Estão agindo como se o Yuno fosse dar o golpe final, galera. Por favor. O Yuno vai ter aquela luta épica pro anão voltar, se reerguer e dar o golpe final no Lucius, porque tem que ser o Asta. Foi dito pelo Ryu que o Asta tem que dar um Zenten de antimagia na cápsula no meio dos peitos do Lucius. O Yuno pode estar usando antimagia, mas ele não tem Zenten. Quem é que tem Zenten? É o Asta. Quem é que tem antimagia? É o Asta. O Yuno pode até estar usando agora, mas ele não tem Zenten. Então o golpe final de Zenten com antimagia tem que vir do Asta. Então, qual o problema de se incomodar porque o Yuno tá brilhando agora? Ele tem que brilhar mesmo. Ele tá junto com o anão, ele é praticamente o segundo protagonista, tá junto com o anão na batalha final, na jornada central da trama que é Black Clover. E você não aceita que no momento, na batalha final o Yuno tem um momento de mitar? Por favor, né? Mais maturidade. Yuno vai mitar, depois o Asta vai voltar e o Asta vai finalizar o Lucius com um Zenten épico de antimagia. A vitória é do Asta, galera. Por favor, mais confiança. E como o Asta vai voltar, galera? Galera, eu só consigo imaginar que o André Moleque, sim, fui eu que colhei o apelido do demônio aí pra ser André Moleque na obra de Black Clover. Fui eu que colhei, hein? Todo mundo usa até hoje, eu gosto muito. É praticamente como se eu tivesse injetado um meme na comunidade de Black Clover. O André Moleque, por algum motivo, ele não está envolvido em nenhuma luta, não está obedecendo o Lucius, também não obedeceu o Lucífero quando o Lucífero chamou para ele participar da luta. Parece que o que o André Moleque gosta é de se entreter, é de observar. Então eu sinto que de alguma maneira é o André Moleque, por meio de querer ver o circo pegando fogo, de querer ver até onde vai essa batalha final, ele vai indiretamente ou diretamente curar o Asta, pro Asta voltar pro combate. Eu acho que o André Moleque é a resposta. Mas deixa a sua resposta aí nos comentários. Como o Asta vai voltar para obliterar o Lucius no golpe final? O que acha do Yuno com antimagia, papai? Mais autocrítica, menos sentimentalismo. O negócio tá coerente. Mas eu quero saber como você se comporta isso aí nos comentários. Tô ficando por aqui, em qualquer momento eu volto com megas lives de Black Clover, falando sobre o universo, teorias, informações extras que vocês não conhecem e quem sabe até respondendo algumas coisas que vocês dizem aí nos comentários em vídeos paralelos aqui no canal. O canal tá gostosinho com muitas outras obras, então se inscreve, compartilha, marca o sininho e deixa aquele hype e like pra fortalecer a moral do Tacinho aqui. Tô ficando por aqui, galera. Um forte abraço e valeu!